עוד ישים אל ליבו רוב חלומותיו שהם הבל ורעות רוח, משום שאין נפשו עולה למעלה, וכמו שכתוב, מי יעלה בהר השם, נקי כפיים וגומר. Então, como fonte adicional de ideias que trazem humildade, e essa humildade aqui, nesse momento, está sendo necessária para esse Benoni que está sofrendo de insensibilidade no coração, e esse bloqueio e insensibilidade são derivados do ego inflado da Sitra Achra, e ele precisa, portanto, partir o seu coração, se aquebrantar, lascar o seu ego, e por isso o Alter Rebbe está procurando várias meditações e pensamentos que induzam o Benoni a isso. Ele nos diz, como fonte adicional de ideias que trazem humildade, ele recomenda que ao Benoni que ele considere algo mais, considere seriamente que seus sonhos, na maioria das vezes, aqui o Alter Rebbe já chega até nos sonhos. Quem é você? Me conte o que você sonha à noite. Não é? Então considere, ele recomenda ao Benoni que considere seriamente que os seus sonhos, na maioria das vezes, são vãos e um peso para o espírito, nas palavras de Eclesiastes do rei Salomão. Por quê? Porque sua alma não sobe aos céus. Sua alma não está tendo uma elevação, porque há um bloqueio, sua alma não está refinada. Como está escrito, aqui ele evoca as palavras do salmista, no Salmo 24. Quem subirá ao monte de Deus? Quem terá uma elevação espiritual? Quem será capaz de se erguer para as alturas superiores espirituais? Quem estará no seu lugar sagrado? Aquele de mãos limpas e coração puro. Então, se a pessoa não está tendo elevação durante o sono, e os livros nossos, os livros cabalísticos explicam que o que acontece durante o sono é que a alma se eleva, por assim dizer, para recarregar suas baterias, e ela se acopla à sua matriz espiritual. E, portanto, tzadikim, nós sabemos que profetas, eles recebiam profecias durante o sono. Ou grandes tzadikim, eles pensavam, não é? Eles durante o sono tinham até respostas sobre assuntos de Torá, assuntos de conhecimento divino e assim por diante. Mas ele nos diz, a maioria das pessoas, e quem sabe isso inclui até esse Benoni, que por mais que não cometeu falhas e pecados, por mais que não tem pecados da juventude, por mais que não tem falhas até de omissão, de pensamento, fala, ação neutra, etc., mas se ele não está tendo ainda sonhos divinos, sonhos espirituais, sonhos elevados, isso é um sinal, é uma evidência de que ele ainda não está com as mãos limpas, que falta pureza na sua alma. Então, quando a alma não consegue entrar no céu durante o sono, aqueles maus aspectos vêm e se grudam no sujeito, informando de coisas mundanas, algumas falsas e algumas verdadeiras, e às vezes brincam com ele, mostrando-lhe falsidades, atormentando em seu sonho, etc. Isso aqui ele nos transcreve uma linguagem do Zohar que nos diz Veinun sitrin bishinatianu middabkam bei umodan lei bechel mamilin de alma vechulei ולזמנין דחייכין בי ואחזיו לי מילי שקר בצערין לי בחלמי וכולי, כמו שכתוב בזוהר ויקרא, דף כ"ה עמוד א' ועמוד ב' ואין שם באריכות. Então o Zohar se estende sobre esse conceito, ou seja, quando a alma ascende às alturas durante o sono. Então os sonhos que ela deve ter, aquelas pessoas elevadas, os seus próprios sonhos, ou seja, não só no consciente, mas até no estado de subconsciência, até durante o sono, através dos sonhos, as pessoas elevadas sonham com coisas sagradas. Assim ocorre com os tzadikim, que até se revela para eles, às vezes perguntas que eles não conseguiram elucidar durante o dia, no seu estudo consciente, as respostas vêm durante a noite, em sono, através de sonhos, ou assuntos ligados ao serviço divino espiritual. Quando a pessoa não está tendo esse tipo de sonhos, pelo contrário, está tendo sonhos vazios e ocos de conteúdo e de espiritualidade, isso significa que sua alma não está tendo a ascensão devida que deveria ter durante o sono, e o motivo disso é que falta pureza na sua alma, que ele ainda tem o que retificar e ainda tem o que consertar. Isso é uma evidência, um indício de que sua alma ainda está vinculada ao lado da impureza, e por isso ele está tendo esses sonhos vãos, conforme descreve o Zohar, de tolices, ou de coisas enganosas, etc. Então, quando os sonhos que a pessoa tem
são oriundos do lado negativo, do lado do mal. Então se fala que também pode ser até que a pessoa sonhe com coisas realistas, pode ser até que revelem para a pessoa em sonho algumas coisas que têm a ver com a realidade mundana. Pode ser que ele sonhe com alguma coisa que vai acontecer até no futuro, uma premonição. Porém, uma vez que aqui não está presente o Espírito Sagrado, pelo contrário, se fala que esses sonhos são provenientes do lado do mal, das forças do mal, porque do lado da Kedushá, da santidade, informam a pessoa apenas assuntos de Kedushá e não assuntos mundanos, terrestres, ou apenas assuntos relacionados ao seu serviço divino. Enquanto que os sonhos oriundos provenientes do lado contrário, eles versam sobre coisas mundanas, para não dizer até sobre coisas piores. E às vezes, inclusive, se fala que lá de cima essas forças do mal zombam da pessoa, confundindo ela e transmitindo em sonhos coisas falsas, falsidades, mentiras, etc. E às vezes só para atormentar a pessoa. Nos diz, mesmo aquela pessoa, esse Benoni que não tem pecados, falhas, etc., mas que ele faça uma análise. Será que os seus sonhos são sonhos de santidade? Se não for, ele tem o que retificar. Ele já encontrou alguma coisa que ele não é perfeito, que precisa consertar. Isso é suficiente para deixar o seu coração aquebrantado, o seu espírito partido, e com isso quebrar e romper e lascar o seu ego, não é? E com isso quebrar o espírito da Klipá e da Sitra Achra, que ainda está presente dentro de si, e quebrando esse lado da Sitra Achra, com isso ele vai permitir que a luz da sua alma volte a brilhar e ele supere essa insensibilidade espiritual que ele está sofrendo dela agora. Estamos nos aproximando do final do capítulo 29, quando o Alter Rebbe está nos dando conselhos de como romper a insensibilidade espiritual presente no coração nosso, no coração dos Beinonim, aspirantes a Beinonim. E ele nos falou que isso depende de romper o espírito da Sitra Achra, que no caso do Benoni, a própria pessoa, com a predominância da alma animal, ela personifica a alma animal, isso é a sua essência, e a alma divina é um adendo, agregado, mas no íntimo, no interior da pessoa, do Benoni, o que identifica o Benoni ainda é a alma animal, e portanto a Sitra Achra, o lado oposto, e portanto ele precisa quebrar e partir a Sitra Achra, lascando o seu próprio ego, quebrando o seu próprio espírito, o seu coração, vendo a situação espiritual baixa ou até degradante que ele pode se encontrar. E aqui nós vimos uma série de casos e situações, dependendo do grau do Benoni ou do seu passado, que tipo de meditação o Alter Rebbe sugere. Continua, o Alter Rebbe nos diz agora: Vehinei kol ma sheyarich beinyanim elu b'machshavto vegam biyuno bisfarim liot libo nishbar bekirbo benivze beinav nimas kakatuv betachlit amius Ulemaes Hayav Mamash. Diz o Alter Rebbe, sabe o que vai acontecer? Ele fala para o Benoni: quanto mais o Benoni se demorar nessas ideias, se prolongar nessa meditação, nessas reflexões, seja em reflexão pessoal, ou seja estudando livros sagrados sobre esses tópicos que demonstram essa baixeza espiritual que eventualmente a gente se encontra, ou a nossa fragilidade espiritual, etc. Então, quando o Benoni faz isso para sentir dentro de si o coração partido e tornar-se, nas palavras da Escritura, deplorável aos seus olhos e repulsivo, nas palavras do rei David nos Salmos 15, não é? Extremamente repulsivo. Ele nos diz, isso vai causar no Benoni esse sentimento, não só que ele não vai ter altivez, não vai ter arrogância, ou não vai ter orgulho da condição espiritual que eventualmente ele conseguiu, ele atingiu, e na verdade o Benoni, como nós falamos, ele atingiu em alguns aspectos, não é? Algo admirável, ele tem total controle sobre todo o seu pensamento, fala e ação.
ele não faz nada de errado, não fala nada de mal e não pensa nada de negativo. Isso já é fabuloso. Mas aqui ele está elaborando e dizendo que existe o outro lado do Benoni, que é aquilo que está no seu íntimo e no seu âmago, e disso ele não tem do que se orgulhar, muito pelo contrário. E aqui ele está botando a ênfase na reflexão e conscientização desse lado inferior presente no Benoni, que isso, se conscientizando disso, ele deve perceber o quanto ele ainda está num estado deplorável em termos espirituais, e isso deve fazê-lo se considerar repulsivo aos seus próprios olhos. Porque ele pode estar, isso significa que ele ainda tem barreiras, ele está afastado de Deus, apartado de Deus dentro do seu íntimo, no seu âmago. Isso deve levar o Benoni a ser deplorável aos seus olhos e repulsivo, extremamente repulsivo, a tal ponto, Velimos Hayav Mamash, de modo que sua vida lhe pareça completamente repugnante. Pode pensar, puxa, depois de tanto tempo de trabalho espiritual, depois de tanto esforço, depois de tanto autoaprimoramento, eu ainda estou nessa situação, ainda estou nessa condição, no meu âmago, no meu íntimo, eu ainda tenho tanta coisa ruim, negativa, mal presente, tendências, inclinações, paixões, desejos, etc. Então, ele nos diz que dessa maneira sua vida vai lhe parecer completamente repugnante. Quando o Benoni chegar a essa conclusão, sabe o que acontece? Haribazé memaes, o mevazé asitra achra, o mashpila leafar, o moridá migdulata vegasut rucha vegavhuta, shemagbia et atzma al or kdushat nefesh elokit, leachshich ora. Nos diz, com isso, o Benoni ele vai estar repelindo e rebaixando a Sitra Achra, porque quando ele chegar a essa conscientização, quando ele se encher de humildade e mais do que isso, até um sentimento de autorrepugnância pela situação que ele se encontra, com isso ele vai ficar quebrado. Mas estando quebrado, ele vai estar desinflando por completo o seu ego. E ele vai estar partindo o seu coração, vai estar com o coração aquebrantado. Mas com isso ele vai romper e quebrar a Sitra Achra, alma animal. Ele vai estar repelindo e rebaixando a Sitra Achra com a qual o seu eu se identifica, como nós falamos, porque o Benoni ainda é essencialmente alma animal. E lançando ao chão a Sitra Achra, vai estar derrubando, nocauteando, humilhando-a e despojando-a de sua grandiosidade, seu ego inflado e sua arrogância. Então, através disso, né, pode parecer um processo ou desagradável, não é? Aqui uma autocrítica implacável, ou a pessoa apontar os seus próprios defeitos e falhas, ou se conscientizar deles e se amargurar disso, mas ele nos diz que dessa maneira que ele vai estar rebaixando a Sitra Achra, nocauteando-a, colocando-a no chão, porque a Sitra Achra ela é prepotente, o lado contrário, ele se ergue, se eleva, é altivo, não é? Tem até audácia, chutzpah. Ele se atreve a querer encobrir sobre a luz sagrada da alma divina e ocultá-la. Isso que ele nos diz, foi essa altivez da Sitra Achra que levou a pôr-se acima do sagrado poder de Chokhmah da alma divina, querendo bloquear a luz dela, fazendo a pessoa Benoni perder a sensibilidade espiritual. Nos diz, esse é o processo. A pessoa tem que se rebaixar. Se rebaixar significa rebaixar a sua alma animal com a qual ele está identificado. Com isso ele está rebaixando a Sitra Achra e colocando ela lá embaixo, tirando ela dessa petulância, dessa arrogância e dessa audácia de querer encobrir sobre a luz divina da nossa alma sagrada. Aqui ele nos diz, agora o Alter Rebbe traz mais uma estratégia para lidar com essas forças do mal presentes na alma animal que ainda dominam o Benoni. Vegam yarim alea bekol rash verogez leashpila. Ele nos diz que além de sentir repulsa por sua alma animal,
o Benoni também deve empregar a técnica de encorajar sua alma divina a enfurecer-se contra a alma animal, com voz estrondosa, nas palavras de Ezequiel, de ira em sua cabeça para humilhar a Sitra Achra, que ele começa a nos trazer uma outra estratégia, uma outra técnica espiritual. Quando o Alter Rebbe nos diz, até agora ele estava nos falando de um caminho, de uma forma de baixar a crina, fazer descer, baixar a Sitra Achra da sua altivez. Isso nós falamos através disso, que a pessoa rebaixa a si mesma, já que ele está personificando a Sitra Achra dentro de si, não é o lado oposto. E ele nos deu várias meditações com a qual a pessoa pode se aprofundar, estender no seu pensamento, na sua análise, ou baseado no que está escrito nos livros, sobre a inferioridade do ser humano pela sua própria essência, ou pela condição que ele se encontra, ou pelas ações que ele fez, realizou, pelos pecados cometidos, etc. Mas ele nos diz, existe um outro caminho, ou seja, tudo aqui até agora estava envolvendo a pessoa com sua alma animal. Mas existe um outro caminho, uma outra estratégia, uma outra técnica que consiste, como ele nos falou, em a pessoa enfurecer-se e chamar com voz estrondosa. De onde vem essa voz? Da alma divina, ou seja, ativar aqui a alma divina, dar microfone, dar voz a ela, para que ela grite enfurecida, para que ela enfrente, confronte a alma animal. Isso em pensamento, quer dizer, a pessoa não precisa estar... A pessoa não precisa se colocar diante do espelho para fazer isso e nem precisa gritar em voz alta. Mas, em termos de pensamento, de reflexão e de meditação, mas com uma certa dose, por assim dizer, de agressividade, de impetuosidade, que através disso, agredindo a Sitra Achra, o lado oposto da santidade à alma animal, através da alma divina, dando voz à alma divina. Então, com isso também ele vai humilhar e rebaixar a alma animal, a Sitra Achra, através do primeiro caminho que ele elaborou muito nesse capítulo. Se trata do Benoni, pensar na sua baixeza espiritual, na sua inferioridade. Ou seja, uma vez que o Benoni, na essência, ainda é alma animal, ele se identifica com a alma animal, então ele vai pensando na sua baixeza, na sua inferioridade, e ele também vai estar rebaixando, inferiorizando a alma animal. Então lá ele não tem o que gritar, não é? A pessoa não vai gritar consigo mesmo ou contra si mesma. Porém, nesse segundo caminho, nessa segunda técnica que ele nos oferece agora, pelo contrário, aqui se trata de lidar, de encarar não só a alma animal, mas de aflorar a alma divina. Por mais que no Benoni ela é um anexo, um adendo que está acoplado a ele, e não é o essencial, mas dar viva voz a ela, não é? Como falamos, entregar o microfone na mão dela, de forma que ela grite sobre a alma animal, repreendendo até, gritando sobre ela, sobre a alma animal do campo da Klipa. Isso é baseado no ensinamento dos nossos sábios, que Ma'amar botei-nos ao Leolam, Yargiz Adam Yetzer Tov, Al Yetzer Hara, Shenemar Rigzu, Ve'al Techta Begomer. Conforme ensinaram nossos sábios de abençoada memória, o indivíduo deve, assim falar os nossos sábios no Talmud, no Tratado Brachot, o indivíduo deve sempre fazer seu impulso para o bem, ficar furioso com seu impulso para o mal. O impulso para o bem, ele é bom, ele é bonzinho, mas ele não tem que ser passivo, não tem que ser mansinho. Não, justamente por ser bom, estar apegado ao bem, ele tem que ficar furioso contra o mal. Então dizem os nossos sábios que esse é um modo de agir ou de reagir, que o impulso para o bem fique furioso com seu impulso para o mal da pessoa, como consta, irai-vos e não pequeis. Através dessa ira que a pessoa fica furiosa, né, com as propostas do lado animal, do lado ruim, né, isso a irrita profundamente e a encolariza. Né? Então com isso, com essa ira, ele não vai pecar. O que quer dizer, o que isso significa? Dehainu lirgoz al nefesh abahamit, shei yitzroara bekol rash veroges bemachshavto. Que quer dizer que a pessoa fique furiosa com ou contra sua alma animal,
isso é o impulso para o mal, a alma animal contém o Yetzer Hara, o impulso para o mal, e que ela diga com voz, diga, não quero dizer com voz estrondosa, de forma agressiva, de ira em sua cabeça, e lhe diga, ou seja, a pessoa não precisa estar pronunciando, gritando essas palavras sozinhas, onde for, mas basta ser no seu pensamento, mas de uma forma muito assertiva, de uma forma muito intensa, muito forte e agressiva, né? Lomar-lo, dizendo para a alma animal, para o Yetzer Hara, Ata Ra, ורשע ומשוקץ ומתועב ומנוול וכולי, ככל השמות שקראו לו חכמינו ז"ל, באמת, que a pessoa, através da sua alma divina, o Benoni, se dirija para a alma animal dizendo: você é mau, pecaminoso, deplorável, repulsivo e vil, etc. Todos esses adjetivos, todos esses nomes foram dados pelos nossos sábios para definir o Yetzer Hara, o impulso para o mal, juntamente com todos os termos semelhantes que nossos sábios de abençoada memória corretamente usaram para designar o impulso para o mal, que não era força de expressão, mas eles designaram, ou seja, de forma correta. Quando utilizaram esses termos é porque realmente o Yetzer Hara é assim. Então ele nos diz, essa é uma outra técnica da pessoa simplesmente fazer o seu lado bom aflorar, sua alma divina, e fazer com que ele comece a tomar as rédeas da direção e grite, né, e condene o mal, né, tire a fantasia ou a máscara do mal dizendo você é mau, é ruim, é vil, todas essas palavras. Né? E ele continua se enervando, se irando contra o mal, dizendo, pode ser no pensamento, como nós falamos, Ad matai tastir lifnei oren sof baruchu amemale kol almin haya hove viye beshave gam bemakom ze she'ani alav כמו שהיה אור אין סוף ברוך הוא לבדו קודם שנברא העולם בלי שום שינוי, כמו שכתוב אני אבא לא שניתי כי הוא למעלה מהזמן וכולי. Então, como perguntando para a alma animal, sim, deve se dirigir para ela, a alma divina, até quando você ocultará diante da abençoada luz infinita, até quando você vai ter essa petulância, essa audácia, essa pretensão e presunção de querer ocultar sobre a luz divina, a luz infinita que inunda todos os mundos. Na verdade, Deus é onipresente, a sua luz está em toda parte e não possui limitação, de modo que ele foi, é e será. Deus é atemporal e supratemporal, ele foi, é e será, tudo ao mesmo tempo. E até mesmo, e Deus também está acima de tempo e espaço, por isso ele é onipresente, até mesmo neste lugar onde estou agora, brilha a luz infinita, e sua luz infinita de Deus permanece sozinha, exatamente como era antes que o mundo fosse criado. Como Deus é atemporal, está acima de tempo e acima de espaço, Deus está presente, preenchendo tudo, hoje, agora, aqui e agora, exatamente da mesma forma que o estava antes da criação do mundo, antes do surgimento do universo, pois não há existência que seja independente dele, uma vez dessa luz divina, uma vez que tudo depende da energia vital divina, e portanto tudo no fundo está completamente anulado a Deus. Por não haver nenhuma existência nova, autônoma, a luz infinita não sofreu nenhuma mudança, como está escrito em Malaquias, eu, Deus, não mudei. Toda a criação, todo o surgimento de todos os universos espirituais, material de todos os seres e criaturas, não implica em nenhuma variação e mudança para Deus, visto que Deus transcende o tempo, etc. Portanto, a existência absoluta, real, é Deus e apenas, então, somente divindade. Deus preenche todo o tempo e espaço, mesmo aqui e agora, onde estamos nesse momento. Então Deus está aqui presente e a alma divina se dirige à alma animal e você está querendo desviar o foco disso, você está querendo encobrir essa realidade, esconder essa verdade, não permitir que ela aflore e se manifeste. Porém você, essas são as palavras que a alma divina deve dirigir para a alma animal, impulso para o mal, você é vil, etc. Nega essa verdade evidente
que em sua presença tudo é considerado zero, diante de Deus tudo é nulo, tudo é completamente insignificante, conforme diz o Zohar. E essa realidade, ele nos fala, a qual é tão óbvia como se fosse enxergada visivelmente. Mesmo que talvez a gente capte isso com o nosso intelecto, através da fé e nosso intelecto também. Mas ele nos diz que é uma realidade tão próxima, tão palpável, que é como se a pessoa estivesse vendo isso claramente, de forma palpável, como se fosse enxergada visivelmente. Então ele nos diz que essa realidade, que Deus é onipresente, Deus está aqui presente como antes da criação, porque toda a criação nada representa diante dele, etc. Isso é algo que nós podemos chegar a entender e compreender de forma tal que é como que fosse tal como nós estivéssemos vendo e enxergando de forma palpável. E o Yetzer Hara, força do mal dentro de nós, quer ignorar tudo isso, quer ocultar tudo isso, quer nos desviar dessa verdade, fazendo com que a gente deseje e queira coisas que são incompatíveis ou contrárias à vontade de Deus. Isso é uma audácia, isso é uma chutzpah, isso é uma falta de vergonha, não é? De bom senso, querer contestar essa realidade. Nos diz o Alter Rebbe, והנה על ידי זה יועיל לנפשו האלוקית להאיר עיניה באמת ייחוד אור אינסוף בראייה חושית ולא בבחינת שמיעה והבנה לבדה, כמו שנדבר במקום אחר שזהו שורש כל העבודה. Dessa maneira, afirma o Alter Rebbe, a pessoa, o Benoni, ajudará os olhos da sua alma divina a serem iluminados pela realidade não dual da luz infinita de Deus, com a clareza e certeza normalmente associadas à visão. Ou seja, ele nos diz, quando ele der viva voz à alma divina, permitirá à alma divina não só falar, mas até gritar contra a alma animal e manifestar toda a realidade na sua percepção autêntica, né? Que Deus é onipresente, Deus é a única verdade absoluta, Deus está acima do tempo e espaço, sempre esteve, está e agora e etc. Então ele nos diz, tudo isso vai ajudar, esse, entre aspas, esse desabafo da alma divina vai ajudar a pessoa a captar com os olhos da alma divina, que eles possam ser iluminados por essa realidade não dual da luz infinita. Isso vai embutir na pessoa uma certeza, um tipo de certeza e convicção que em geral estão associadas apenas à visão sensorial. Aquilo que eu vi, isso ninguém pode contestar, mesmo que aqui a pessoa não esteja vendo, porque se trata de algo, de uma conclusão abstrata e espiritual, mas ele vai sentir isso de forma tão clara que é como se ele estivesse vendo literalmente, sem a incerteza que inevitavelmente decorre do uso exclusivo da dedução e da lógica, conforme explicado em outro lugar, que essa é a raiz de toda a devoção. Na realidade, diz o Alter Rebbe, nisso consiste todo o nosso trabalho e serviço espiritual. Sentir e perceber divindade de forma clara, explícita, como se a gente estivesse vendo sensorialmente, como se a gente estivesse enxergando isso na prática. Ou seja, a gente tem que se imbuir de fé, de conhecimento divino, de tal forma que isso seja como se estivéssemos vendo na prática e, portanto, nos influencie, nos impacte em todas as nossas atitudes e em todas as nossas decisões. Portanto, ele nos diz que através desses dois caminhos que ele explicou até agora, né, ou aquele de partir e quebrar o coração, e com isso desinflar o ego e rebaixar a Sitra Achra, ou através desse grito, dessa bronca, por assim dizer, da alma divina sobre a alma animal, não é? Manifestando toda a ira, revolta pela atitude da alma animal que quer nos interferir, se interpor entre nós e Deus. Então, com isso a pessoa vai chegar a ver divindade. Quando ele vai estar vendo, ele vai romper a sua insensibilidade, que está bloqueando o sentimento do seu coração. Quando a pessoa vai começar a ver e perceber, então isso vai influenciar na sua percepção, vai perceber como Deus é a única verdade absoluta, a única existência verdadeira e absoluta. Então a pessoa vai sentir isso de forma verdadeira e com isso desbloquear
o seu coração para a espiritualidade.